A graça de Deus esteja com todos vocês. Não sei se você é um cristão, uma cristã, ou se você é uma pessoa afastada do caminho de Deus, afastado, ou se é uma pessoa que não possui religião. Mas eu quero te dizer, irmão, louvado seja Deus, que a questão aqui não é a pessoa viver em uma religião ou viver sem religião, mas a questão aqui que todos vêm entender que há um só Deus e um só Senhor, que ela vem entender que há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança, uma só fé e um só batismo. Então, irmão, se é dessa forma, para que divisão? Veja, se as pessoas vivem em divisões, causando polêmicas, escândalos no meio da igreja, elas estão deixando de fazer parte do corpo de nosso Senhor Jesus. Porque Deus, Ele deu alguns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas e mestres. E Ele deu dons às pessoas pensando no bem e para a edificação do seu corpo, da sua igreja. E Ele deu ordem às pessoas que todos devem obedecer aos seus ensinamentos. Ele deixa bem claramente que os membros eles precisam obedecer. Se as pessoas obedecem à palavra de nosso Senhor Jesus, elas também obedecerão aos ensinamentos que são dados por meio dos seus discípulos, por meio dos vossos pastores. E Deus é o próprio Deus que manda que as pessoas obedeçam aos vossos pastores, para que eles não fiquem tristes, e que as pessoas, os membros, venham imitar a fé dos vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas. É como aquela pessoa que hão de dar conta de cada alma e cada vida que são apacentadas por eles. Que cada um obedeça, para que os pastores não façam o seu serviço triste, com gemidos. Porque qual a utilidade e qual a ajuda que você vai dar para esses homens de Deus se você é aquela pessoa rebelde, aquela pessoa desobediente? Então preste atenção, você é um membro obediente, então continue sendo obediente. Se você é um membro rebelde, então te conserta, te arrepende, porque quem é rebelde está vivendo separado de Deus e está deixando de fazer parte do corpo de Cristo. Porque lá no livro de Tito, apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele manda aconselhar aquelas pessoas que causam divisão na igreja, para aconselhar somente uma e duas. E na terceira vez que eles não têm mais a ver com essa pessoa que está causando rebelião. Como está escrito aqui no livro de Tito, irmão, vou abrir aqui no livro de Tito e ler para vocês que o negócio é sério. Então, quem desobedece à palavra do Senhor, quem causa divisões, está pecando contra o Senhor. E veja, aqui no livro de Tito, capítulo 3, a partir do versículo 10. Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa uma, duas, mas depois não tenha nada mais a ver com ela. Pois você sabe que uma pessoa como esta abandonou completamente o Evangelho e os seus pecados provam que ela está errada. Então você vê que a própria palavra no livro de Tito, capítulo 3, versículo 10, diz que se tiver alguém causando divisão entre os irmãos no meio da congregação, que essas pessoas devem ser aconselhadas uma e duas vezes. Deve aconselhar ela uma ou duas vezes, mas depois não tenha nada mais a ver com ela. Se ela não receber a palavra do Senhor, se ela receber o conselho, a correção, que ela continue fazendo parte do corpo de Cristo. Mas se for aquela pessoa rebeliada que não aceita a correção, então que ela seja tratada como uma pessoa ímpia, que não obedece os ensinamentos do Senhor. E veja aqui no livro de Efésios, que fala a respeito do corpo de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. No livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim,
Há um só corpo, um só espírito e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. E a própria Escritura, irmão, nos ensina que nós devemos procurar conhecer qual a vontade do Senhor. É conforme diz aqui no livro de Efésios capítulo 5, a partir do versículo, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, versículo 17, não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Então aqui, Efésios capítulo 5, versículo 17, que as pessoas não venham agir como pessoas sem juízo, mas que cada cristão, que cada membro de congregação venha procurar conhecer a vontade do Senhor. Procure conhecer a vontade do Senhor. Que você venha procurar saber o que Ele quer que você faça. E que você não venha agir como uma pessoa sem juízo, mas seja uma pessoa juizada, uma pessoa prudente, temente a Deus, obediente e que seja completamente dedicada ao Senhor. Então, que você obedeça os vossos pastores, imite a fé dos vossos pastores, porque são eles que vão prestar conta da vida de vocês e são eles que velam, que vivem orando pela vida de vocês. Amém? E é tanto, dê alegria aos vossos pastores, sejam cristãos, porque aqueles que fazem divisão no meio da congregação, conforme as Escrituras, a Escritura dá respaldo, que elas devem ser corrigidas. Se elas não parar com a maldade, se elas não se converterem e mudar de vida, o pastor tem respaldo para tratar aquela pessoa como ímpio, aquela pessoa que causa divisão. Ela tem que ser expulsa da congregação e tratada como ímpia. Por quê? Porque não se regenerou, não recebeu a palavra e não mudou, não teve mudança de vida. Mas sim, é o caso de muitos aí. Por que tem divisões na igreja? Pessoas que são rebeldes, que não aceitam a correção, que não aceitam o ensinamento, que não aceitam serem apacentadas, e elas mesmo vivem fomentando, causando divisão no meio das igrejas. Então toda apostasia tem que ser repreendida, toda divisão. A igreja de Deus é uma igreja que tem que andar nos caminhos do Senhor com humildade, com mansidão, em verdade, com pureza e santificação. Então quem verdadeiramente é de Deus vai zelar pela fé, vai zelar pelo batismo, vai zelar pela igreja, vai zelar pela palavra, pelo nome do Senhor, e você vai ser aquela pessoa temente que ama Deus e que ama a vida dos vossos pastores. Ame a vida dos vossos pastores, porque é eles que têm trabalho com vocês para vos ensinar, para orientar como vocês devem fazer, para continuar seguindo o Senhor das luzes, o nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês e que Deus ilumine, que você venha entender o que essas palavras querem dizer para você. Amém? Tchau. Deus abençoe a todos.